Olá, turma, sejam todos bem-vindos para mais essa semana do nosso curso de especialização em empreendedorismo e inovação, aqui na nossa disciplina Gestão de Equipes de Alta Performance. Então, agora estaremos dando início à nossa segunda semana. Falaremos nela um pouco a respeito de gestão de projetos de inovação, falaremos sobre o gerente de projetos de inovação, falaremos também de outras ferramentas, como a gestão híbrida de projetos, falaremos lá no finalzinho também um pouco sobre as chamadas soft skills. Então vamos lá. Pois bem, o que seria, o que nós podemos ter como um breve conceito, uma breve apresentação do que é um projeto de inovação? Certamente, você já, como tenho falado em outros momentos, você já deve ter abordado um pouco a esse respeito, mas não custa nada a gente relembrar. Então, esse projeto de inovação é um processo de planejamento, execução e a gestão das iniciativas de inovação de um negócio. Eles dão origem a novos ou melhorados produtos, serviços, processos, ferramentas, modelos de negócio. Então, é o ato de planejar. Vamos nos atrelar um pouco mais a essa palavra planejamento. Então, é o ato de planejar algum tipo de inovação futura ou de melhoramento, né, de algo que vai ser aprimorado, vai ser colocado em um conjunto de incrementos para que ele se torne um produto melhor do que já foi em algum momento. Então, dentro desse processo de planejamento, dentro dessa ação de pensar previamente uma inovação futura que se deseja alcançar, nós podemos aí seguir alguns passos, tomar nota de alguns comportamentos, de algumas abordagens. E é o que nós veremos a seguir. Mas antes de mais nada, eu já trago aqui a presença, a figura, digamos assim, de Steve Jobs, como um exemplo aí de um grande inovador, de uma pessoa que executou alguns projetos de inovação que marcaram aí de forma significativa até mesmo a história da informática e da própria humanidade, por assim dizer. Steve Jobs, lá na década de 80, 70, 80, ele revolucionou o mercado de informática aprimorando o computador, que até então não era tão popularizado, e ele fez um conjunto de inovações de um produto que já existia. Ele não era o criador, não foi o inventor do computador, mas ele aprimorou esse produto. Ele, junto com a sua equipe, junto com a sua empresa, dentro aí da sua característica, dentro aí do seu perfil de líder, ele conduziu nessa transformação da informática, né? Fez aí a criação, a maturação de novos tipos de computadores. Além disso, já nos anos 2000, ele apresentou para a sociedade, para o comércio, para o mercado, o iPod, um dispositivo que se armazenava música. Hoje, para nós, isso pode ser banal, mas para a época foi extremamente inovador. Era uma reconfiguração do Walkman, aquele dispositivo que tocava o CD. Agora nós tinha-se um recurso que era totalmente digital, que não precisava mais de um CD, colocava-se, armazenava-se na memória do próprio dispositivo as músicas que queria ouvir naquele momento, que queria ouvir aí no seu cotidiano. Como eu já falei, para hoje pode ser banal, isso a gente usa até no próprio celular, mas para a época foi extremamente revolucionário, extremamente inovador aquilo que foi desenvolvido por Steve Jobs. Ele é uma das grandes figuras, um dos grandes exemplos que nós temos nesse aspecto relacionado ao empreendedorismo, relacionado à inovação. Pois bem, então já que o projeto de inovação é esse processo de planejamento, ele segue algumas etapas, ele segue um pequeno roteiro que melhor orienta para que esse projeto efetivamente venha a acontecer. Então nós iremos abordar esses 5 elementos, digamos assim, esses 5 passos que caracterizam e que levam à existência de um projeto de inovação. O primeiro é a definição de objetivos claros. Veremos adiante, abordaremos adiante. Também iremos abordar a formação de uma equipe multidisciplinar, como segundo passo, digamos assim, o segundo elemento que compõe aí um projeto de inovação. Além do mais, também temos a promoção, promover uma cultura de inovação. Como quarto elemento, investir em tecnologia e capacitação. E quinto, monitorar e avaliar os resultados. Então, adiante, nós abordaremos, daremos uma pincelada em cada um desses elementos. Pois bem, começando sobre a definição de objetivos claros,
é importante nós entendermos, nós sabermos que esse projeto de inovação ele tem que ter uma visão clara daquilo que ele deseja alcançar e quais são os seus objetivos, e isso tem que estar de forma bem transparente para toda a equipe, para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Todo mundo tem que estar ciente daquilo que se deseja alcançar no futuro, até mesmo para que elas possam desempenhar de uma forma mais madura, de uma forma mais empenhada as suas tarefas, o seu trabalho. Vamos pensar o seguinte, como uma forma de exemplo. Imagine que na sua empresa você está percebendo que as ações, que o desenvolvimento de marketing não está satisfatório, não está adequado, não está trazendo bons resultados para a sua empresa. Então veja só, considerando que há uma grande força hoje em dia nas redes sociais, que o consumidor ele muda e com rapidez o seu comportamento de consumo, entre outras coisas. Então você quer que seja feito um novo plano de marketing para a sua empresa, um novo conjunto de ações. Então, as pessoas que vão ser convidadas a desempenhar esse papel, a projetarem, a planejarem esse novo plano de marketing, elas têm que estar claras em conhecer quais as ações que estão sendo adotadas hoje e qual tipo de melhoria que você quer alcançar no futuro. Se é a promoção específica de um produto que você quer aumentar as vendas, se é tornar a sua empresa mais conhecida, se é ter uma presença mais significativa nas redes sociais, a ideia de engajamento que se tem hoje, alcançar mais engajamento. Então as pessoas têm que saber aquilo que se quer buscar no futuro. É aumentar as vendas, é aumentar o engajamento nas redes sociais, é aumentar a venda de um produto específico, tornar um produto novo mais conhecido, o que seria? Então se as pessoas não têm essas respostas, não estão claras, cientes sobre aquilo que se deseja alcançar no futuro, certamente as chances de erro são maiores para a sua equipe. Então, no seu projeto, no seu planejamento, tenha os objetivos claros e transparentes junto à equipe que vai desenvolvê-lo. Um outro ponto é formar uma equipe multidisciplinar. Vez ou outra a gente relaciona isso, relembra isso. Então, entende-se que é importante, que é significativo que se tenha uma equipe que seja diversificada, que se some a habilidades, que seja somada a habilidades de pessoas diferentes, de pessoas distintas, cada uma contribuindo à sua maneira. Há pessoas que são especializadas, vamos retomar o exemplo lá do plano de marketing. Há pessoas que são especializadas em redes sociais, conhecem aí as estratégias, conhecem a melhor maneira de estar presente nas redes sociais. Já tem outra que é especialista no comportamento do consumidor, e sabe aí, entende aí como que o consumidor atualmente se comporta. Já tem outra pessoa que é especialista aí no produto que nós iremos demonstrar, entende aí todas as características do produto e vai saber apresentá-lo de uma forma mais eficiente. Então nós vamos somando pessoas, juntando pessoas com habilidades distintas, mas que tenham algum valor para esse nosso projeto. Então entende-se mais uma vez que é importante montar essa equipe multidisciplinar, de conhecimentos distintos e habilidades distintas, mas que se somem, se completem, para que se tenha um resultado mais satisfatório. Um outro ponto é promover uma cultura de inovação. É importante que na empresa, que na equipe, se tenha esse dimensionamento, que a empresa em si já fomente isso, já seja parte da empresa, que essa proposta, essa provocação à inovação, essa provocação à criatividade, que a empresa conheça e saiba que o erro acontece, que o erro faz parte desse processo e ela seja tolerante a isso, ela não, digamos assim, acuse, ela não sancione, puna as pessoas que fizeram parte desse processo e infelizmente obtiveram erro. Mas entenda que o erro no processo de inovação acaba sendo um dos elementos que fazem parte, até porque, como nós já falamos, é algo que é novo em muitas situações, algo que nós ainda não conhecemos e, por conta disso, acabamos sujeitos a cometer erro. Então, a própria empresa tem que promover esse ambiente que seja favorável à inovação, um ambiente que as pessoas entendam que a empresa é uma promotora e que é algo extremamente aceitável, louvável, favorável no ambiente empresarial à ideia da inovação em si. Um outro ponto é investir em tecnologia e capacitação. Adquirir ferramentas tecnológicas na área que contribuam, né, na área de inovação e também buscar capacitar cada vez mais os seus colaboradores. Novos cursos,
novas ferramentas, novas técnicas, para que eles se reciclem, né? Nós sabemos que o mercado vive em constante evolução e todos nós precisamos estar nos reciclando com frequência, entendendo a dinâmica atual do mercado, entendendo quais tecnologias estão a nosso favor no momento. Um exemplo de uma tecnologia que tem ganhado grande abrangência atualmente, o próprio ChatGPT. Então vejamos só, para o nosso projeto de inovação, de que forma essa tecnologia pode nos auxiliar, de que forma ela pode contribuir aí no nosso processo de desenvolvimento do nosso trabalho. Então, pensar e reconhecer, né, essas tecnologias, as ferramentas que estão surgindo e que podem aí contribuir conosco. E como quinto elemento, monitorar e avaliar os resultados. Então, aquilo que for sendo desempenhado, aquilo que for desenvolvido dentro desse projeto de inovação, nós temos que criar algum parâmetro final ou algum parâmetro durante o processo que nos permita avaliar esses resultados, verificar se nós estamos alcançando algum resultado e qual é especificamente esse resultado que nós estamos conseguindo obter. Relembremos lá o objetivo, o exemplo do departamento de marketing, que quer criar um novo plano, uma inovação de marketing para a empresa. Como que nós saberemos que esse novo plano foi contemplado, que nós conseguimos alcançá-lo, os nossos objetivos? Nós vamos ver os índices de venda, nós vamos ver o crescimento lá de seguidores na nossa página, nós vamos ver o índice de engajamento que está tendo, o alcance que está tendo, as métricas, não é, que está tendo nas nossas redes sociais. Então, de alguma forma, nós precisamos obter resultados para comparar com o período anterior à execução do projeto, para que nós possamos aí ter um julgamento, ter uma interpretação a respeito daquilo que foi desenvolvido. Pois bem, além disso, do que nós temos falado, além desses elementos que nós temos falado, entende-se que na gestão de projeto existem algumas metodologias para a execução de tais projetos. Nós podemos aqui citar duas. Nós iremos citar, a princípio, a metodologia preditiva. O que seria isso? É a forma, é a maneira, a característica com que o projeto vai ser executado, vai ser pensado e vai ser executado. A metodologia preditiva pode ser entendida como a metodologia clássica ou tradicional, ou seja, foi a primeira das pioneiras aí, metodologias a serem aplicadas na gestão de projeto, popularizada aí já no século XX. E o que nos diz essa metodologia preditiva, essa forma de conduzir projetos, essa forma de pensar, organizar projetos? A principal característica dessa metodologia é o foco no planejamento. Então, ela é extremamente rigorosa quanto a esse ato de planejar. O que é esse planejar? Esse ato prévio de nós anteciparmos as nossas ações, anteciparmos os nossos objetivos, anteciparmos o passo a passo daquilo que iremos desenvolver para alcançar os objetivos que nós estabelecemos. Então, a metodologia preditiva ela tem essa característica de ser rigorosamente ligada a um planejamento. Se elabora o planejamento, se elabora as etapas que irão ser desenvolvidas durante esse projeto de execução daquilo que nós buscamos alcançar, e ela é rigorosa em buscar, em desenvolver aquilo que foi planejado, aquilo que foi colocado no nosso planejamento, em relação a prazos, em relação a pessoas envolvidas, em relação a ferramentas a serem utilizadas, ela é rigorosa quanto a isso. Ela já não é tão aberta, digamos assim, a mudanças no planejamento. Então, ela tenta seguir com rigor aquilo que foi planejado. Além da metodologia preditiva, nós temos uma outra metodologia, que é a metodologia ágil. E já começa aí numa observação a seu respeito. Apesar de ter esse nome, a característica dessa metodologia não é necessariamente a velocidade, mas sim a capacidade de ser adaptada. Nós vimos anteriormente que na metodologia preditiva, ou metodologia tradicional, clássica, como queremos chamar, o planejamento é minucioso
e o trabalho ele é rigidamente programado. Já nas metodologias ágeis, essa rigorosidade toda ela não é tão presente. Ela já dá a possibilidade do planejamento ser alterado, ser modificado, ser ajustado à medida que as demandas, que novas situações, que novas demandas vão surgindo, que ocorrem aí adequações diante do cenário. Então vejamos só, durante a pandemia, por exemplo, muitas empresas tiveram que se readequar à sua metodologia de trabalho para que fosse possível a adequação, a sobrevivência dela para aquele momento de dificuldade aí, de limitação de contato pessoal, aquele conjunto de restrições que nós já conhecemos. Nós sabemos que tem empresas que se deram muito bem. Conheço amigos que são empresários que até tiveram mais lucro na pandemia do que antes dela, porque ele teve essa capacidade de se ajustar, de se organizar, de alterar o seu planejamento diante desse novo conjunto que era apresentado no mercado e na sociedade. Algumas empresas fecharam, pelos mais diversos motivos que possamos aí elencar. E há situações que as empresas fecharam porque simplesmente rejeitaram novas oportunidades de negociação durante a pandemia. Algumas empresas que vendiam alimentos não quiseram atender delivery, por exemplo. Então, sabemos que durante a pandemia o delivery ele subiu de forma significativa, ele se ampliou aí de forma significativa. Empresas que não aderiram, por exemplo, tiveram aí uma certa dificuldade em se manter e algumas até fecharam, né, por conta disso. É um exemplo, né, uma possibilidade em relação a essa situação. Então, só relembrando, metodologia preditiva, tem um planejamento, segue rigorosamente esse planejamento, ela não é tão aberta a adaptações, não digo que não existam adaptações nela, mas ela é um pouco mais rigorosa no quesito de aceitar novas adaptações. Metodologia ágil, característica dela, como já falado, não é velocidade, mas adaptabilidade. Se surgem novas demandas, se surgem novas possibilidades, novos recursos, ela incrementa, ela aceita, ela é mais aberta à possibilidade do projeto, do planejamento sofrer alterações durante a sua execução. Aí vem o questionamento. É possível nós mesclarmos essas duas metodologias? Em determinadas situações, sim. Então, daí surge a ideia da metodologia híbrida, quando nós mesclamos, como nós utilizamos o melhor das duas metodologias, tanto da metodologia ágil como da metodologia tradicional. Então, nós pegamos a capacidade lá de adaptabilidade, por exemplo, da metodologia ágil, pegamos lá, por exemplo, essa descrição, esse detalhamento do trabalho, de como deve acontecer, esse detalhamento das ferramentas a serem utilizadas, esse detalhamento de todos os passos a serem dados, que ocorre, por exemplo, na metodologia tradicional, juntamos isso e temos aí uma metodologia híbrida, em que nós pegamos partes, aquilo que nós consideramos como sendo de maior relevância das duas metodologias, mesclamos na busca, obviamente, de obter qualidade, na busca, obviamente, de obter um resultado mais satisfatório na execução do nosso projeto, no desenvolvimento do nosso projeto. E essa metodologia, ela une, como já até citei anteriormente, um planejamento preditivo com uma execução ágil. Então, as características de um planejamento que vem lá da metodologia preditiva, desse planejamento rigoroso, minucioso, com essa execução ágil, que, entre outras coisas, considera a possibilidade de alterar o planejamento mediante novas demandas que forem surgindo. E também utiliza controles preditivos. Então, a metodologia preditiva ela é rigorosa em acompanhar, em verificar passo a passo os resultados que nós estamos obtendo. Então, nessa metodologia híbrida também existe essa preocupação em verificar o andamento das coisas, em verificar a situação em que se está o projeto e se essa situação acaba sendo considerada satisfatória, se está considerada como algo atrasado, algo que não está conseguindo avançar. Então, para que se aumente aí um pouco mais o conhecimento a respeito da metodologia híbrida, dessa gestão híbrida de projetos, eu recomendo que vocês cliquem nesse link
vai estar disponível aí no arquivo PDF. Vocês cliquem nesse link, acessem e façam a leitura para aprofundarem um pouco mais o conhecimento a respeito da gestão híbrida. Lá nesse conteúdo está apresentada aí mais características, digamos assim. É possível aprofundar um pouco mais essa conversa, que não temos tempo suficiente para abordar aqui nessa nossa conversa, tá bom? Pois bem, se nós falamos em projetos de inovação, nós também temos que falar de uma figura muito importante, que é o gestor de projetos. A pessoa, a figura daquele que vai encabeçar, digamos assim, que vai conduzir o andamento da equipe, o andamento das ações que vão ser desenvolvidas. O que nós podemos dizer a respeito dele? O que nós podemos dizer em relação a essa funcionalidade, a essa pessoa, digamos? Então, o gerente de inovação, ele tem a tarefa de criar a estratégia e a cultura necessária para que os funcionários experimentem os recursos certos, no nível certo, para apoiar essa experimentação. Então, é aquele que vai se preocupar em ambientar toda a situação, em criar aquilo que vai ser estratégia, aquilo que vai ser comportamento da equipe e conduzi-la a desenvolver o planejamento. Ele vai ser aquele norteador, vai ser aquela pessoa que vai direcionar os passos, conduzir os passos, mas que ao mesmo tempo também vai avaliar se os passos que estão sendo seguidos pela equipe estão sendo os que foram determinados. Se a equipe está alinhada, se a equipe está envolvida, se a equipe está colaborativa, vai ser essa figura, essa pessoa que vai verificar tudo isso, que vai estar responsável pelo projeto a partir da equipe, né? A partir das pessoas que estarão trabalhando nessa equipe. É um gestor de pessoas, é um gestor de recursos, não é? Então é essa pessoa, digamos assim, multitarefas diante da execução do projeto. Mais adiante nós vamos reforçar um pouco a respeito disso, vendo quais são os papéis, qual é o papel desse gerente. Então vejamos só, um dos papéis desse gerente é solucionar problemas. Como assim solucionar problemas? Estamos sujeitos em qualquer espaço, em qualquer situação, a nos depararmos com problemas. Há situações que se colocam como um obstáculo para o desenvolvimento das nossas tarefas. Seja um impedimento externo, alguma situação externa à empresa, uma catástrofe, uma mudança aí sanitária, como foi o caso da pandemia, ou seja, uma situação interna, um problema na própria equipe, conflitos que venham surgir na equipe precisam ser resolvidos. Ou seja, vai ser uma incumbência do gerente de projetos encontrar soluções para os desafios que vão ser encontrados durante o seu andamento. Uma outra função, um outro papel dele é ser focado nos resultados, ter essa preocupação com os resultados, não deixar as coisas acontecerem de forma arbitrária, de forma aleatória, mas sempre acompanhar até que ponto os resultados estão sendo alcançados e, em palavras mais simples, ver se tudo isso aqui, se todos os esforços que estão sendo empenhados, se valem a pena, se estão valendo a pena. É um agente de mudança, ele tem essa capacidade de percepção do meio, do ambiente, e sabe o momento certo de fazer as alterações. Então, durante a execução pode ser que seja necessário mudar o rumo, mudar a estratégia, mudar a ferramenta adotada, e vai ser o gerente que vai dar essa palavra, vai dar essa determinação a respeito dessa mudança. Claro, a partir do estilo de liderança dele. Isso pode ser consultado junto à equipe, mas não podemos desprezar que vai ser ele quem vai determinar, quem vai dar a palavra final sobre isso. E também é uma pessoa criativa e que aproveita novas ideias. Ele tem essa visão de mudança, tem essa visão de aprimoramento e sabe identificar, sabe explorar novas oportunidades, novas ideias. Certo? Pois bem, então se nós falamos sobre esse gerente, sobre essa pessoa, sobre a figura desse colaborador diante do projeto, eu vou fazer já essa ponte, finalizando essa conversa de agora, a partir dos soft skills, que vamos aproveitar para incrementar em cima da proposta do gerente de projetos e que vai também fazer o link para a conversa que nós iniciaremos na nossa próxima semana a respeito de liderança. Então vejamos só, vamos usar aqui, como eu falei, essa ponte, né, a partir dos soft skills. O que é esses soft skills?
são competências comportamentais, habilidades associadas às interrelações e autogestão. Hoje no mercado, há uma cobrança muito perene, muito frequente, em relação aos comportamentos que o colaborador vai adotar, seja na figura de gestor, seja na figura de uma pessoa que vai exercer uma outra função dentro do nosso projeto. São aquilo que a pessoa apresenta, aquilo que são comportamentos próprios que a pessoa possui. É algo que, digamos assim, vem com a pessoa e esse comportamento gera algum benefício para a nossa organização, gera alguma vantagem, digamos assim, para a nossa organização. Isso vai ficar mais claro a partir desses exemplos que nós temos agora. O que seriam exemplos de soft skills, desse conjunto de comportamentos que hoje em dia é valoroso para as empresas, o mercado vê com muito valor? Comunicação eficaz, pensamento criativo, resiliência, ética, liderança. Então, um conjunto de comportamentos positivos, benéficos e que vão gerar valor organizacional. Uma pessoa que adota, que possui um conjunto de comportamentos como esse, vai trazer algum diferencial competitivo, algum diferencial colaborativo para a empresa. Então, para que vocês entendam um pouco mais sobre isso, para que vocês se aprofundem um pouco mais sobre isso, eu solicito que vocês leiam o nosso texto de apoio, que foi colocado também na plataforma, tanto para que vocês tenham condições de entender um pouco mais sobre esses soft skills, e como eu disse, é para fazer essa ponte, essa interligação ao assunto que nós veremos na nossa próxima unidade, próxima semana, como também para que vocês tenham condições de responder o nosso exercício lá na plataforma. Então, peço que vocês leiam o material, se aprofundem a partir do texto de apoio, para que entendam um pouco mais, incorporem um pouco mais a ideia dos soft skills. Tudo bem? Então, essa foi as referências adotadas durante essa nossa aula. Agradeço, peço que vocês verifiquem os informes, o fórum, os exercícios lá da nossa plataforma e não deixem de colaborar, não deixem de verificar. Assistam os nossos vídeos complementares, leiam o nosso texto também de apoio, tá bom? Abraço e até mais.